Amados irmãos, novamente venho aqui falar com vocês um tema que eu já abordei anteriormente neste canal. Agora nós vamos falar sobre a obra da piedade e as coletas praticadas na congregação cristã. Por que nós estamos abordando esse tema? Porque é público e notório, todos sabem, a congregação cristã não esconde isso, ela não tem as Sagradas Escrituras como a infalível palavra de Deus, como a perfeita guia e conduta do crente. Mas por que ela não tem a Bíblia como infalível palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é uma espada que discerne o certo do errado, que desnuda o pecado. Ela é a lâmpada para o caminho do crente. E o nosso Senhor Jesus mesmo dizia: santifica-nos na verdade, a sua palavra é a verdade. Através dela, nós conseguimos distinguir o que é certo do que é o errado. Então, como a congregação cristã ela tem ao longo dos anos adotado a postura de se posicionar como a graça de Deus, como o verdadeiro caminho e como a porta estreita, necessário se faz nós combatermos esse tipo de conduta, essa heresia, porque ela se posiciona como Jesus Cristo. Sabemos que Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Ele é a graça do nosso Deus e Ele também é a porta pela qual nós conseguimos chegar ao nosso Pai. Jesus Cristo é o verdadeiro caminho. Então não existe uma igreja aqui na terra que seja o verdadeiro caminho para se chegarmos ao nosso Deus. O verdadeiro caminho e único caminho é o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele não pertence a nenhuma denominação. Mas como a congregação cristã ela se intitula o próprio Senhor Jesus Cristo, vamos ver então se ela age de acordo com as Sagradas Escrituras, que é a infalível palavra de Deus, a verdade sobre todas as coisas. O nosso Senhor Jesus, ele deixou para nós dois mandamentos que é comumente citado na boca dos irmãos. Nós vemos em Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 37 a 40, diz: Disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então vemos que nós temos dois mandamentos que são os pilares básicos da nossa fé e doutrina, da conduta do cristão. Tendo em vista que o nosso Senhor Jesus ensinou a exaustão sobre isso. Todos os apóstolos, você vai ver Pedro, João, Paulo, Tiago, falando a exaustão deste tema, do cuidado, da caridade, do amor aos nossos irmãos. E pela palavra de Deus, nós vemos que a congregação cristã, ela não pratica esse segundo mandamento ensinado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que isso é uma lei de Deus. Você pode ver em Levítico e em Deuteronômio passagens que diz sobre amar a Deus e também sobre o amor aos nossos irmãos. Infelizmente, a congregação cristã ela tem se portado como uma igreja santa, um povo zeloso, especial e de boas obras. Eu posso falar com propriedade porque eu fiz parte muito tempo. Eu caminhei na cegueira espiritual por muito tempo. É uma igreja que tem uma orquestra fantástica, não há que contestar. A organização é sublime, né? Mulheres sentam de um lado, homens sentam do outro, os presbíteros em um local especial na frente e os pecadores no último banco. E o amor para com o próximo? Não, nós amamos nossos irmãos. Será que ama mesmo? O que nos diz as Sagradas Escrituras comparando com a obra da piedade? Porque nós vamos aferir, de acordo com a congregação cristã, o amor, esse segundo mandamento, pela obra da piedade. Não é com falácia, não é da boca para fora, falando, eu te amo, meu irmão. Não, nós temos que ver na prática. E na prática, a congregação cristã caminha longe das Sagradas Escrituras. Bom, se você que é cristão tem as Sagradas Escrituras como infalível palavra de Deus,
Se para você a Bíblia não é infalível palavra de Deus, não adianta você assistir esse vídeo, porque para você o que vale é o que é ensinado na igreja. E na igreja, congregação cristã, é ensinado fazer grande acepção de pessoas. E isso eu nem estou dizendo entre quem é da congregação e quem é fora da congregação, não. Acepção entre os próprios membros. Isso mesmo. Isso porque se diz uma igreja apostólica. E nós vemos alguns irmãos que defendem a exaustão falando, não, é a que mais se aproxima da verdade. As Sagradas Escrituras nos ensinam a ser um crente morno? Eu me pergunto, meias verdades basta para servirmos a Deus? Ou nós devemos andar de acordo com o que nos exorta a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras? Na obra da piedade, nós vemos o grande descaso que a congregação promove com seus próprios irmãos, com os nossos amados irmãos. Irmãos pelos quais Jesus Cristo deu a sua vida para perdoar todos os nossos pecados. Irmãos pelos quais o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a dar a vida pelos nossos irmãos. Irmãos pelos quais os apóstolos deram a sua vida para utilizarem o exemplo de Jesus Cristo, sendo em Jesus Cristo o mesmo exemplo para deixar para nós seguirmos o mesmo exemplo. Cada um de nós temos um compromisso como cristão de sermos cópias do nosso Senhor Jesus. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eles não se desviaram da verdade. Qual verdade? O que a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, diz que é verdade. E ela diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Nós vamos ver isso no livro de Tiago, capítulo 2. Quem tiver curiosidade, abra, eu não vou abrir aqui, para que o vídeo não fique muito extenso. Mas você vai ver, não devemos fazer acepção de pessoas. Isso de nenhuma forma. Não é entre crentes e não crentes. É de nenhuma forma. E a congregação cristã, ela faz gritantemente acepção de pessoas. Basta você ver os estatutos da igreja, basta você perguntar para qualquer irmã da obra da piedade como é feito o atendimento aos necessitados, como é praticado o amor ao próximo. Você vai descobrir que tem muitas irmãs da obra da piedade em depressão profunda, com pânico, com ansiedade, porque toma conhecimento da necessidade e depois eles fazem um levantamento da vida da pessoa, depois eles fazem um pré-julgamento usando o sagrado nome de Deus para saber se aquela pessoa pode ser atendida ou não, sendo que as Sagradas Escrituras manda atender as pessoas, não manda fazer acepção, não manda perguntar. Vendo um necessitado, tendo condição, deve atender. E se a família tiver condição, a primeira obrigação é sim da família. Mas se a família que tem condição não atendeu e a igreja teve conhecimento, deve quem tomou conhecimento atender aquele irmão que está necessitado. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então, se não tem a caridade sendo exercitada, não há que se falar nem que somos filhos de Deus. Não adianta ter uma orquestra perfeita, não adianta ter uma roupa zeloso de boas obras, se a sujeira é constantemente jogada para debaixo do tapete. Que tipo de cristãos nós somos? Que tipo de irmãos nós somos? Se nós passamos e vemos um irmão passando necessidade, ele foi apresentado e Deus não confirmou. Como Deus não confirmou se na palavra de Deus está ordenando para quem segue as Sagradas Escrituras? Mas o que nós vemos é que daqui a uns dias, por certo, a congregação cristã irá fazer uma Bíblia especialmente para eles. Uma Bíblia onde a conduta dela estará respaldada pela voz de Deus, revelada pelos irmãos. Porque essa revelação que eles seguem está totalmente fora dos parâmetros que nos ensina as Sagradas Escrituras. Nós podemos ver na epístola de João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, sobre os filhos de Deus. E ali deixa muito claro, esse é um atributo que mostra até se nós somos salvos ou não. Se nós somos filhos de Deus ou filhos do diabo.
porque não tem um morno, não tem um meio termo, não tem entre Deus e o diabo os irmãos da congregação. Não, perante Deus todos somos iguais. E quem crê em Jesus Cristo é filho de Deus, tem o Espírito Santo, pratica a caridade, não faz acepção de pessoas. Então vamos ver, no capítulo 3, eu vou ler apenas alguns versículos. Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, qualquer que não pratica a justiça não é filho de Deus. Quem não pratica a justiça, não há que se falar que ama o seu irmão. Que justiça está praticando alguém que toma conhecimento da necessidade, leva o caso para um julgamento e fala que Deus não confirmou tomando conhecimento? Ah, mas a mulher dele era divorciada. Ah, mas ele não tomou a última Santa Ceia. Por falar em Santa Ceia, a igreja inteira está sem tomar Santa Ceia e ninguém nem fala nesse assunto. Não fala, né? Porque Santa Ceia é o que traz comunhão entre cada um de nós e o corpo de Cristo. Por que será que mais essa pequena sujeira tem sido esquecida e ninguém aborda esse tema? Então nós vemos, né? E no versículo 14 diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. Ou seja, se nós não estamos praticando a justiça, não amamos nosso irmão. Somos filhos do diabo e estamos à morte. É isso que diz essa passagem. E nós podemos ver ainda no capítulo 2, eu vou ler o versículo 3, 4 e 5. E nisso sabemos que o conhecemos. Conhecemos quem? Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E como andou o nosso Senhor Jesus Cristo? Guardando os mandamentos do nosso Deus, dando a sua vida pelos seus irmãos, por todos nós. Então, quem diz que conhece Deus, guarda os seus mandamentos e anda na verdade. E aí, poderá ser considerado filho de Deus. Então, quem não está guardando os mandamentos? O segundo mandamento, amar os seus irmãos, obra da piedade. Não vai atender o seu irmão necessitado? Ora, ela é divorciada, ele não tomou Santa Ceia, o filho é desviado. Não, esses não merecem atendimento. Aonde está a justiça, meus amados irmãos, de Deus? Por acaso os amados irmãos ou a congregação morreu pela vida de algum de nós? E nós vemos ainda no versículo 16: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele a caridade de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Nisto conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Bom, aqui está muito claro, não é verdade? O que nós vemos é que a congregação cristã está afrontando a palavra de Deus, amando apenas de boca, enquanto as pobres irmãs da obra da piedade, isso não vou falar todas, né? Porque tem muitas irmãs que são ruins, cumprem à risca o que diz os ensinamentos da congregação e ignoram completamente a palavra de Deus. Mas as que têm um coração cristão, elas sofrem depressão, ansiedade, pânico, porque é difícil ver alguém passando necessidade, apresentar o caso e ver que esse caso não foi confirmado por Deus, afrontando totalmente as Sagradas Escrituras. Pare e pense, você acha que Deus se contradiz? Você acha que a palavra de Deus se contradiz? De maneira nenhuma, meus amados irmãos.
Já dizia o nosso apóstolo Paulo: mesmo que um anjo dos céus venha pregar o outro evangelho, seja anátema. Se eu mesmo pregar o outro evangelho, seja anátema, seja maldito. Que evangelho é esse que os irmãos da congregação estão seguindo? Não há que se falar que são cristãos, se estão deixando os nossos irmãos padecerem necessidade. E pasmem, isso é público e notório, porque o próprio presidente da congregação veio em um culto online dizendo que fez uma reunião geral com todos os diáconos, todas as necessidades estavam em dias, pegaram o dinheiro da obra da piedade, transferiram para a construção de novos templos e reforma de antigos prédios. Sim, fizeram isso. E agora querem comover o coração dos irmãos. Vamos atender os necessitados, estamos em pandemia, doem coleta para a obra da piedade, porque o caixa foi transferido para as construções. Amados irmãos, você que está assistindo esse vídeo, se ver algum irmão necessitado, ajude-o, porque é isso que manda as Sagradas Escrituras, isso que nos define como filhos de Deus, isso que nos garante que somos salvos em Jesus Cristo. Não dá seu dinheiro para a igreja, porque se você não sabe, a congregação cristã cobra sim dízimo, porque todas as igrejas são obrigadas a dar destino das suas coletas de cada cidade, de cada bairro, a pagar o seu dízimo para a central do Brás. Pode perguntar para qualquer irmão do ministério, não precisa acreditar em mim. Agora pensem, vocês acham que a congregação cristã verdadeiramente é um caminho santo? Pense nisso, só existe uma verdade, não é a que eu digo, não é o que o irmão Bruno fala, não é o que o irmão Michael fala, ou o irmão Josafá, não é a verdade que a congregação diz. A única verdade que devemos seguir está aqui, é as Sagradas Escrituras. O Senhor Jesus disse: examinai as Sagradas Escrituras, nelas contém palavra de vida eterna, elas de mim testificam. Santifica-os na verdade, a sua palavra é a verdade. Se a minha conduta não está de acordo com as Sagradas Escrituras, eu estou errado. Deus estará sempre certo. E eu jamais devo torcer as Sagradas Escrituras para justificar os meus erros. A obra da piedade, do jeito que é tratada na congregação, jamais, de nenhuma forma, você vai conseguir enquadrar ela dentro dos ensinos apostólicos, tanto do nosso Senhor Jesus Cristo, tanto no Velho Testamento, quanto nos ensinos praticados pelos apóstolos, que de nenhuma forma contradizem-se dentro das Sagradas Escrituras. Pense bem, até agora sem Santa Ceia, até agora sem comunhão com o corpo de Cristo, e o seu dinheiro, e o seu irmão que está passando necessidade. Ajude você, o seu irmão, para de terceirizar uma obrigação que é de cada um de nós. Afinal de contas, Jesus morreu para salvar as nossas almas, não foi para salvar uma igreja terrena. Então, se você terceiriza para que a igreja se salve, lembre-se, a igreja de Cristo é composta por cada um de nós que cremos verdadeiramente no nosso Senhor Jesus Cristo e andamos de acordo com a sua palavra, os seus mandamentos e ensinamentos. Fico por aqui, Deus abençoe a cada um de vós. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.